Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta algumas lições importantes na nossa vida. Afinal de contas, é essa a sua finalidade, o seu propósito: ensinar-nos, iluminar-nos, ou no mínimo ser para nós um instrumento, uma ferramenta de inspiração, uma boa inspiração, que a gente pode pegar nela e avançar do jeito da gente, naturalmente, respeitando cada um aquilo que é, as suas possibilidades e os seus limites. É assim que a palavra de Deus nos alavanca e nos possibilita dar saltos de qualidade. O texto começa dizendo que Jesus Cristo pegou os discípulos e juntamente com eles partiu. Esse verbo está presente em muitas ocasiões para começar os evangelhos. E isso não é apenas uma contextualização mera, sem qualquer importância, pequenininha, não. Aqui nós temos uma lição grandiosa. Jesus partiu, ele está sempre indo, está sempre partindo. Nunca está preso, aprisionado, encarcerado num lugar só, numa situação só, com aquelas pessoas e simplesmente aquelas e nada mais. Ele está sempre avançando para outras águas, outras paragens, outras possibilidades. Trata-se aqui de uma inquietude, uma insatisfação saudável, que é sinônimo de busca, de não acomodação, não comodismo, abertura ou crescimento e evolução espiritual, que é o que nós queremos para nós. Aliás, nós só podemos chegar num lugar se a gente sai do lugar onde está. Esse é o óbvio dos óbvios. O problema é que a gente quer chegar em muitos lugares e não se move de maneira alguma 1 centímetro do lugar onde está. E acha que só a vontade da gente, a intenção, é suficiente para que a gente possa alçar voos mais altos. Não é. Se você não arregaçar as mangas e se colocar a caminho, não vai acontecer absolutamente nada de diferente. E não adianta reclamar da vida, do mundo ou de Deus, porque tudo é a mesma coisa, é a mesmice, não acontece nada de diferente comigo, é tudo igual, que vida horrível. Pergunta: o que é que eu estou fazendo de diferente para poder ter a esperança de lucrar alguma coisa igualmente diferente? Se a resposta for nada, então você vai ficar nesse nada o tempo inteiro e vai viver como um poço, uma fonte inesgotável de lamentos e de nada mais. Só podemos chegar quando saímos de onde estamos. Aliás,
Eu diria até que muita coisa boa na vida da gente deixa de acontecer porque nós nos instalamos, nos acomodamos, nos satisfazemos plenamente com tudo aquilo que está acontecendo conosco. Abdicamos, de uma vez por todas, do nosso direito à plenitude. Viemos aqui para muito e nos reduzimos a tão pouco. Talvez seja o maior pecado que um ser humano é capaz de cometer na vida: satisfazer-se com o mínimo dos mínimos, quando a vida é o máximo dos máximos. Alberto Crema, que é um psicólogo espiritualista muito abençoado dos nossos tempos, ele dizia certa feita: seja modesto, peça o infinito. Essa é a nossa modéstia, pedir o máximo. Porque quem pede muito, vai atrás de muito, o pouco ele garante. Quem se contenta com o pouco é capaz de perder tudo. E mesmo o pouquinho que achava que tinha, já não tem mais. Fica absolutamente a ver navios, sem nada. Pobre, pobre, pobre. Então é muito importante que essa motivação esteja dentro de nós. Aliás, nos evangelhos, eu já falei isso para vocês, a palavra bem-aventurança, lá quando nós vemos o texto, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os perseguidos, não é porque seja bom ser pobre, chorar e sofrer e ser perseguido, não. Mas a palavra bem-aventurança, na etimologia de origem, significa avante, à frente, não pare, caminhe. O bem-aventurado é aquele que pode estar numa situação de pobreza, mas ele não fica preso a essa situação, ele dá um passo à frente. Ele está numa situação de luto, de dor, de tristeza por conta de algo muito negativo que lhe aconteceu pontualmente, um ente querido, muito próximo que partiu, mas ele não para na sua dor, ele continua caminhando. E quando a gente sai um passozinho só do lugar onde a gente está, já está no outro lugar, já descortina outros horizontes, já percebe a vida de outra maneira, já se aproxima de outras pessoas e não aquelas com as quais nós vivemos aquela dor, aquele sofrimento, aquele luto. Sair, mais uma vez, partir, que é o verbo com que o evangelho de hoje começa. No caminho, diz o evangelho, Jesus fez aos discípulos duas perguntas importantes quando estavam no caminho. E significa que as principais questões da nossa vida acontecem enquanto nós estamos caminhando, estamos vivendo. Não acontece quando a gente para e diz, vamos fazer uma reunião, direitinho, cada um coloca a sua opinião, como é que deve ser, e aí depois do tempo cronometrado, todo mundo falou, projetamos, já organizamos a nossa agenda, agora sim, a vida vai acontecer como a gente planejou. Não é. Não sei se felizmente ou não, mas não é. A vida acontece quando a gente está no meio da estrada. As principais coisas que a gente não viveu ainda, e às vezes nem imagina que vai viver, elas aparecem de repente, supetão, diante de nós, sem que nós tivéssemos qualquer previsibilidade acerca daquilo. Aliás, viver é estar preparado para surpreender-se o tempo inteiro. Dizia um monge muito abençoado, olha, viver é a gente não saber absolutamente o que vai acontecer daqui a 3 segundos. Isso é a vida. Prepare-se para uma vida assim. Porque quando a gente se prepara para uma vida muito arrumadinha, de preferência de acordo e compatível com os nossos sonhos, desejos ou coisas que o valham, nada funciona, porque ela não é assim. Ela tem seu próprio conteúdo, seu próprio ritmo, seu próprio tempo, ela tem seus próprios valores e contravalores, e independe da gente dar o jeitinho da gente para que seja diferente. Algumas coisas vão coincidir, claro, há coincidências na vida, mas a maioria delas não vai bater com o que a gente quer, não vai. Então é muito importante que a gente no caminho aprenda a caminhar e vá arrumando a carga, dependendo exatamente
da caminhada e da pancada que o material vai recebendo, ele vai se acomodando na carga. É assim a nossa vida. Aliás, como dizia o poeta, a vida é aquilo que nos acontece enquanto nós fazemos planos. A vida não está nos nossos planos, está nos acontecimentos propriamente ditos. Por quê? Por uma razão muito simples, porque o mapa, por mais bem feito que seja o mapa, ele não é um território. Uma planta de uma casa, de um prédio, uma maquete de um prédio maravilhosa, em 3D, que a gente olha e está vendo o prédio feito, é apenas a maquete do prédio, não é o prédio ainda. Nossos planos podem ser uma parte minúscula da nossa vida, mas está tão longe de ser a nossa vida. É preciso atentar e ter um olhar mais profundo, mais perspicaz e mais holístico, que englobe tudo, inclusive as surpresas. Para isso nós precisamos imprimir muita atenção na nossa caminhada. Caso contrário, nós corremos o risco de perder nossa viagem, de nos perder na própria vida. Eu digo e repito sempre para vocês que a pior desgraça que pode se abater contra um ser humano é a alienação de si próprio. É viver paralelo a si mesmo, fora de si mesmo, alheado a si. A vida está acontecendo e ele acha que não é com ele, de forma alguma. Como aquele homem bêbado que caiu do 3º andar do edifício, esborrachou-se no chão e passaram 3 mulheres que vinham da igreja, se aproximaram dele e uma perguntou: meu senhor, o que foi que aconteceu? Ele disse: sei lá, não cheguei aqui agora. A gente está sempre, é a gente que está se arrebentando, mas parece que é outra pessoa. Somos nós os protagonistas dessa história. Então é muito importante que a gente não se deixe alienar, porque a iluminação é exatamente saber onde eu estou agora. Onde eu estou agora. Quando eu sei onde eu estou, as pessoas com quem eu estou, as circunstâncias que me envolvem, as coisas que me acontecem, o que se descortina diante de mim, as sensações que eu nesse momento estou experimentando, eu tenho tudo aquilo que a vida quer de mim. Eu estou presente no presente. Aí eu posso fazer a vida valer da melhor maneira possível, em pleno, cheia, como de fato ela é, e rica de possibilidades. Se não sabemos onde estamos, é uma desgraça. Podemos nos perder de nós mesmos e ficar dando voltas em círculo, repetindo na nossa vida as mesmas coisas de sempre. E tem gente que não faz uma outra coisa senão essa. Se repete, ele é hoje o que foi ontem, anteontem e, como diz o Matuto, ternantonte também. É sempre mais do mesmo o tempo inteiro, repetindo-se. Não acrescenta nada de novo à sua vida, quando tudo o que ela pede de nós é que nós olhemos para as novidades que estão diante dela. E que, olhando para as novidades que estão diante de nós, nos renovemos na mesma proporção em que essas novidades acontecem e se renovam pela dinâmica própria e misteriosa da vida. Não andemos em círculos, evitemos o risco de nos repetir, o risco da autorrepetição. Dizia um amigo uma vez, ele trabalhou em Velou, que é um monge ortodoxo francês, e ele dizia-nos, ele trabalhou um período da vida dele em Hollywood, ele produzia textos para filmes em Hollywood. Então ele conviveu com muitos desses grandes atores, grandes atrizes americanas e mundiais que lá estavam. E ele disse que gostava muito de um sujeito como pessoa, que ele era muito alegre e tal. E esse rapaz tinha uma peculiaridade. Ele tinha 50 e poucos anos e tinha casado já 40 vezes. Passou por 40 casamentos. Aquele durava 3 meses, 4, 5, passava para outro e tal. E na 40ª vez que ele se casou com uma mulher que ele tinha se casado já lá no começo.
Ela fez umas plásticas, umas modificações, umas cirurgias, ele não se deu por isso. Casou-se com ela. Só se deu conta de que o casamento era com a mesma mulher com quem ele já havia casado quando ele viu a sogra. Porque você sabe que uma pessoa pode esquecer muito bem o marido ou a mulher, mas nunca esquece a sogra. Olhe, ele pelo menos teve uma sogra para lhe alertar, para ele não ficar se repetindo. Quem não tem uma sogra para servir de alerta, tome cuidado para não se repetir a vida inteira, o tempo inteiro. É preciso esse cuidado. E Jesus pergunta, na sequência do Evangelho: quem dizem os homens que eu sou? E aí começaram as respostas. Bom, tem gente que diz de tudo. Se não é João Batista, que é Elias, que é Jeremias, que é um dos profetas antigos que ressuscitou. A conversa estava boa e farta e fácil, quando Jesus Cristo faz a outra pergunta: e vocês o que dizem de mim? O primeiro ponto é fundamental, é que Jesus Cristo, quando ouve a resposta dos discípulos, quem dizem os outros que eu sou, nenhuma resposta bate com aquilo que Jesus Cristo é. Nenhuma resposta. É preciso que a gente tenha muito cuidado com aquilo que os outros dizem para nós, sobre nós ou sobre outrem. Pode ser que nenhuma palavra coincida com aquilo que de fato as outras pessoas de quem elas falam são. Absolutamente. Das 3 respostas, nenhuma foi assertiva. Logo, quase todo mundo lá fora é ignorante a nosso respeito. Quase todo mundo, para não falar todo mundo, e não fechar em 100% essa questão. As pessoas, de um modo geral, pensam e dizem tudo e mais alguma coisa sobre nós, menos aquilo que de fato nós somos. Logo, não liguemos muito para aquilo que os outros dizem sobre nós. Não demos muita atenção e valor às opiniões alheias sobre nós. E tem pessoas que não saem de casa se não tiver tudo certinho na cabeça dos outros acerca de si. Vivem para representar, para criar um efeito positivo, para forjar uma imagem boa, e se tornam prisioneiros da sua própria intenção, da sua própria imagem que está eventualmente na cabeça dos outros. Aí isso é terrível, é um círculo vicioso que está longe de se tornar um círculo de virtude. E a gente precisa escapar dessa armadilha de viver para dar satisfação a esse ou aquele. Primeiro a gente faz tudo direitinho, mas na hora que você faz uma coisinha só, equivocada, bem pequenininha, inconscientemente, aí cai toda a imagem. Você não presta para nada. Fez 99,9, mas 0,1. Borrou todo o seu trabalho anterior. Então não adianta, isso é uma guerra perdida, é uma batalha que não tem sucesso. Não vivamos para dar satisfação a quem quer que seja, ou recebendo satisfação das opiniões alheias, das pressões e das ideias que vêm de fora para dentro. Agora, tem uma coisa importante. Às vezes, a gente deve escolher algumas pessoas nossas, próximas a nós, que convivem de perto conosco, que nos veem, que nos observam, que nos escutam muitas e muitas vezes, continuamente, e não é nada ruim ouvir a opinião delas sobre nós. Algumas poucas pessoas que não têm a menor intenção de nos prejudicar ou de nos avaliar acima daquilo que somos, porque são sinceras e verdadeiras, e mais do que isso, nos conhecem relativamente bem, porque estão próximas a nós. Escolhamos essas pessoas e ouçamos o que elas têm a dizer, porque é muito importante. E por que é isso importante? É porque às vezes a gente não pode confiar na autocrítica da gente, na avaliação que nós fazemos sobre nós mesmos. Às vezes nós somos relaxados demais na nossa autoavaliação. Às vezes nós somos inflacionados, nos inflamos muito e nos temos como muito acima daquilo que somos, nos avaliamos de forma muito irreal, muito irreal.
E é por isso que é preciso que alguém nos puxe a camisa para dizer: olha, você não está com essa bola toda. Eu lhe conheço, eu lhe conheço. É bom perguntar. Não confiemos somente na nossa inteligência avaliativa, porque ela nem sempre existe. Aliás, em pouca gente ela existe. Lembro daquela história de um homem que estava sentado num bar, era dia dos namorados, e ele estava ali sozinho, mas bem do lado, na mesa, tinha outro lá também solitário, e ele puxou o assunto, tirou uma carteira do bolso, deu uma olhadazinha lá numa das partes, e viu o rosto de uma mulher jovem, e ele comentou com o vizinho: olha, essa aqui foi a única mulher que eu amei na minha vida, apaixonadamente. Aí eu disse: foi. Mas a coitada se deu tão mal na vida. Aí disse: que foi, morreu? Eu disse: não, ele se casou comigo. Nem todo mundo tem essa autocrítica para fazer, não é verdade? Então não confiemos muito na nossa bola. Depois, Jesus quer, na verdade, quando ele pergunta a segunda vez: e vocês, o que é que vocês dizem a meu respeito? A pergunta não é mais genérica, não é mais direcionada à opinião alheia que está por aí, mas a pergunta agora é direcionada aos discípulos. E é essa pergunta que interessa. O que é que nós dizemos da vida, do mundo, das pessoas? O que é que tem em nossa cabeça e nosso coração? Quais são as nossas convicções acerca de tudo que se adivisa diante de nós? Tudo que aparece à nossa frente, especialmente as pessoas. Jesus, o que Ele quer, na verdade, é que nós tenhamos a nossa própria palavra. Aliás, eu acho que essa vida que nós temos, configurada ao longo de alguns anos ou décadas, não é outra coisa senão a oportunidade que nós temos para construir a nossa palavra sobre tudo e sobre todos. Construir a nossa verdadeira percepção real e não ilusória, fictícia, não totalmente subjetiva, apenas nossa, mas algo que seja tangível, palpável e credível, que é o mais importante. Nós temos tempo para isso, construir uma concepção de vida que de fato corresponda à verdade que a vida nos apresenta, e não apenas repetir como papagaios aquilo que dizem os outros. E nós temos essa tendência do papagaio dentro de nós. Vamos ouvindo e repetindo, ouvimos e repetindo, não acrescentamos nada, não mudamos nada, não alteramos qualquer coisa, apenas passamos para frente aquilo que recebemos do jeito que nós recebemos. Meu pai contava a história dos meninos na sala de aula. João e Juca eram primos, e a professora perguntou para o João: João, diga-me quem é Deus? Ele pensou um pouco e disse: Deus é meu pai. Ele disse: muito bem. Perguntou ao Juca, que estava do lado, o primo dele: e Juca, e você, quem é Deus? Ele disse: não é Teiseco, o pai de João? A gente repete até isso. Deus também é seu pai. E é preciso fazer essa avaliação muito pessoal. No fundo, o que Deus quer é que nós procuremos viver por nós mesmos, ser por nós mesmos, e não viver alheios a nós, deixando que outras pessoas decidam por nós, escolham por nós, vivam por nós, façam acontecer por nós. Esse é o grande pecado que talvez se abata contra uma pessoa: abdicar de si para dar vez aos outros dentro de si. Mas o outro já tem a vez dele dentro dele próprio. Por que é que eu estou entregando duas pessoas a ele e deixando de ser eu mesmo, de viver a minha própria vida e criar as minhas próprias convicções? Lá em Jardim a gente tinha umas pessoas que a gente conhecia, mas não conhecia por elas, conhecia por outras pessoas de referência: o pai, a mãe, o marido, a esposa. Me lembro de um que era Toca de Florzinha. Se você viu Toca por aí, ninguém sabia quem era Toca, mas Toca de Florzinha, sim. A mãe dele é que dava nome a ele, ou seja, dava a identidade dele. Tinha outro que era Maria de Zé Xereu. Maria sozinha não existia, agora você Zé Xereu. Então você conhecia Maria porque conhecia Zé Xereu. Tinha outro que era
Neuza de João Teles, lembrei que eu conheci Dona Neuza, mas sempre Neuza de João Teles. Se alguém me dissesse, viu Neuza? Quem Neuza? Ah, João Teles. Ah, sim, vi, porque eu conhecia João Teles. Eu não conhecia Neuza. Eu conhecia o pai dela, que lhe dava nome, lhe dava existência. Nós temos dificuldade de ter existência por nós mesmos. E às vezes, quando há uma oportunidade para que isso aconteça, a gente abdica dessa oportunidade. Foge dela, escamoteia, não a utiliza devidamente. E aqui eu me refiro, por exemplo, às fotos que nós colocamos no WhatsApp, para ficar só nessa rede, WhatsApp. Às vezes as pessoas me mandam perguntas ou então dizem coisas e eu não sei quem é, absolutamente. Porque quando eu olho, tem uma criancinha, um bebê de 3 meses. Eu digo, não, esse bebê não pode estar falando comigo, não é possível, eu estou ficando doido. Outras vezes tem a figura, é a mulher que manda, é a figura que aparece é do marido. Outras vezes aparece o coração de Jesus, ou o anjo Gabriel. Aquele espaço no WhatsApp, para não falar de outros espaços, é um espaço seu, para você dar a sua cara, apresentar-se ao mundo, assumir aquilo que é seu. Você pode gostar muito do seu bebezinho, seja ele neto ou filho, mas ele é ele, você é você. E você inclusive nem pediu permissão a ele para colocar a foto dele no lugar da sua cara. Porque se pedisse, talvez ele dissesse, não, vovó, põe a sua, está mais enrugado. Nós temos a oportunidade de ser nós mesmos, coisas bem pequenininhas, e nós deixamos isso de lado e colocamos outras pessoas no nosso lugar. Isso é apenas um sintoma da doença, da patologia que tomou conta de nós, que preferimos nunca assumir o que somos e sempre delegamos poder a outros sobre nós. Seu marido pode ser muito querido, mas ele é ele, você é você. E mais do que isso, você não é Nossa Senhora que colocou na sua foto. Não é Nossa Senhora. Você não é São José. Você é outro José e outra senhora. Pode ser com muita dignidade, mas não é quem você colocou lá. Então, pelo amor de Deus, coloca a sua. E se achar que não der por alguma razão, deixe em branco, mas não coloque ninguém. Coisinhas pequenas, que não são tão pequenas assim, apenas refletem a grandiosidade das nossas dificuldades em nos assumir. Porque desde a criação que a gente não assume aquilo que é próprio da gente. Nunca. Quando Deus criou Adão e Eva, diz o texto bíblico da iniciação, os dois pecaram. Deus se aproxima de Adão e pergunta, e aí, o que foi que houve? Você disse, não, Senhor, não fui eu não, foi essa mulher que o Senhor colocou aqui do meu lado. Ele faz de contas que acolhe aquela desculpa esfarrapada e vai até a mulher, mas não, Senhor, foi a serpente. A serpente ficou aqui no meu ouvido, falando, e eu caí em tentação. Como a coitada dessa serpente não tinha mais a quem colocar a culpa, ela ficou com toda a culpa. Desde o começo que a gente não assume a vida da gente. Está na hora de assumir, já passou do tempo de assumir. Estamos atrasadíssimos, mas todo tempo é tempo de fazer uma obra justa e digna. É fundamental que isso aconteça. E eu termino apenas lembrando que além da gente não colocar às vezes a foto da gente, colocar a foto de outros, quando a gente coloca da gente é fardado e identificado com aquilo que a gente faz. Se eu sou militar, ou seja, trabalho como militar, e coloco lá no meu WhatsApp a minha farda, o meu cap, eu estou dizendo que eu sou o que eu faço, o que não é verdade. Se eu sou padre e coloco lá a minha farda de batina ou de clérigo, eu estou dizendo que eu sou o que eu faço, e também não é verdade. Se eu sou médico e coloco lá a minha foto, sempre de jaleco, o estetoscópio do lado, eu estou dizendo que eu sou médico e eu não sou médico. Eu faço uma atividade médica, uma atividade de saúde. Uma das piores coisas do mundo é a gente confundir o que a gente faz com o que a gente é. Você pode se aposentar com 50 anos de idade da sua atividade profissional e fazer outras 1000 coisas tão importantes quanto
o fez outrora. Entretanto, você continua sendo você. E as atividades mudaram totalmente. Nós não somos o que nós fazemos. Assumamos a nossa cara limpa, seca e sacudida do jeito que ela é. Estampemos lá. Gostem ou deixem de gostar. O problema não é meu, mas eu preciso ser aquilo que a vida fez de mim. Com todas as possibilidades que eu tenho, inclusive direito de me refazer, de me reconstruir, de melhorar o que não está tão bom em mim. Mas sempre serei eu a dar a minha cara e a me identificar exatamente como sou. Que Deus nos ajude nesse trabalho que não é nada fácil. Pode ser penoso, inclusive. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.